Olá, gente! Vamos a mais um dia do nosso preparatório para o TEOC e a gente está na semana discutindo TGI baixo e hoje a gente vai falar sobre câncer de reto. Eu vou começar falando sobre a anatomia do câncer de reto e vocês vão ver que só sabendo a anatomia já era possível responder a questão que caiu em 2022. Ele fala então aqui que toda vez que eu tenho um tumor que dista da borda anal 5 centímetros, eu estou diante de um tumor de reto baixo. Se eu tenho um tumor que dista da borda anal entre 5 e 10 centímetros, eu estou falando de reto médio, e entre 10 a 15 centímetros, reto alto, tá? A questão do ano passado, então, falava de um paciente de 65 anos que apresentava uma alteração do hábito intestinal com hematoquesia e nunca havia feito exame de rastreamento para câncer coloretal. No exame físico, incluindo o toque retal, não havia anormalidades. A retossigmoidoscopia demonstrava uma lesão vegetante que iniciava a 12 centímetros da borda anal e apresentava extensão superior a 3 centímetros. A biópsia dessa lesão indicou adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A ressonância de pelve, identificando a profundidade e localização do tumor, pode ser vista na figura a seguir. Então, a primeira coisa que a gente ia gravar, e grifar, porque a gente está diante de uma questão de câncer de reto, é qual a distância desse tumor da borda anal. E a gente viu aqui que a distância era de 12 centímetros. Então, eu já ia continuar lendo a questão sabendo que eu estou falando de um reto alto, já que a gente sabe que os tumores entre 10 a 15 centímetros são reto alto. Então, ele fala, nesse exame também havia a presença de linfonodo periretal suspeito. Então, era o reto alto ali com linfonodo positivo. Na tomografia de tórax e abdômen superior, não tinha evidência de metástases. Assinale a alternativa que apresenta a definição topográfica da lesão pela colono e o melhor próximo passo de tratamento. E eu quero que vocês prestem atenção nessa questão em que os itens B, C e D falava que era um reto médio. Olha que coisa interessante. Eu lembro muito bem dessa questão em que depois da prova todo mundo comentou, era reto médio ou reto alto? Ficou parecendo que era uma pegadinha, mas não era isso. Tem que ter confiança naquilo que você sabe. Então, se é 10 a 15 centímetros, eu estou falando de reto alto. Você não precisava saber mais nada, você nem precisava saber conduta. É reto alto. E a gente observava, então, que a resposta, o gabarito da questão, era a letra A, só você sabendo a anatomia. Tá? E a gente sabe que os tumores de reto alto, eles são tratados assim como os tumores de sigmoide, né? Então, a gente inicia ali com a cirurgia e esse tumor, né? Ele falava ali que era N positivo, então, vindo ali, tratando-se de um estadiamento clínico 3, a gente vai discutir quimioterapia adjuvante com FOLFOX para esse paciente. A outra questão, então, é do TEOC de 2019, que falava de um adenocarcinoma de reto, uma tumoração de 5 centímetros que estava a 3,5 da borda anal, ocupando 30% da circunferência e 40% da luz, com um linfonodo suspeito de metástase na ressonância de pelve. O tratamento recomendado como padrão é... Então, eu estou falando de um tumor que está a 3,5 centímetros, ou seja, até 5 centímetros eu estou falando de reto baixo. E eu estou falando de um reto baixo com linfonodo positivo, ou seja, um localmente avançado. Qual que é a melhor conduta para esse tumor, tá? Ele vai falar aqui de cirurgia, seguido de quimioterapia adjuvante com FOLFOX. Letra B, radioterapia com quimioterapia com FOLFOX, seguido de cirurgia e depois quimioterapia adjuvante com FOLFOX. Letra C, rádio mais químio com fluoroprimidina isolada, seguido de cirurgia e depois quimioterapia adjuvante, baseada em oxaliplatina. No item D, quimioterapia neoadjuvante com FOLFOX, seguido de radioterapia mais quimioterapia com FOLFOX e então cirurgia, ou quimioterapia com FOLFOX por 3 meses, seguido de cirurgia. Toda vez que eu estou falando de um tumor de reto baixo, vocês vão ver que na questão, todas as opções vão falar de cirurgia. E essa questão era uma questão de 2019. E hoje, o que a gente sabe é que quando eu estou diante de um adenocarcinoma de reto baixo, eu vou tentar preservar o órgão desse paciente. A gente viu o estudo OPRA, que foi publicado no GCO em 2022, em que ele mostra que os pacientes que são submetidos ao TNT, que têm resposta clínica completa, eu posso fazer o watch and wait, ou seja, observar esse paciente, e metade desses pacientes, eles não vão recorrer, e eu vou, então, fazer ali a preservação do reto.
tá? Preservação do esfíncter anal. Então, esse paciente ele vai ficar livre de colostomia. Então, é interessante a gente observar esses dados e ver como mudam as questões. Então, a gente sabe que nenhuma dessas respostas seria a melhor, a mais elegante para 2023. Então, por isso, a gente vai revisar agora os dados que a gente tem de TNT. Quando a gente fala de TNT, eu estou falando de tratamento neoadjuvante total. E qual é o racional de eu fazer um tratamento neoadjuvante total? Percebeu-se que os tumores de reto, além de ter uma recorrência local, eles também fazem recorrência à distância. Então, trazer a quimioterapia para antes da cirurgia é uma estratégia que a gente vai fazer uma redução das metástases à distância. Então, o TNT ele vem desse princípio. E toda vez que eu pensar, então, de um tumor de reto localmente avançado, eu tenho que ser pró-TNT, a favor do TNT. E isso é baseado no PRODIGE, RAPID e OPRA. Quando a gente falar de reto baixo, a gente tem que lembrar do OPRA, que é justamente o estudo que vai avaliar ali a possibilidade da gente fazer uma preservação, né, de órgão, e é o estudo que eu vou discutir com vocês agora. O OPRA, então, ele é um estudo que foi publicado no JCO em 2022, tá? Esse estudo, ele avaliou, então, os tumores de reto, estadiamento clínico 2 e 3, e era reto distal, tá? O estadiamento clínico 3 seria, então, T3, T4, N0, ou o estadiamento clínico 3, que seria qualquer T, N positivo. Esses pacientes eram randomizados para fazer tratamento neoadjuvante total, que era o TNT. Só que o TNT aqui, ele poderia ser feito de duas formas, veja só. E ele queria saber qual que é a melhor forma de fazer TNT. O TNT, então, poderia ser o CNCT, acompanhe comigo aqui no slide, seria, então, começar com quimio-rádio, ou seja, começar com radioterapia concomitante à capecitabina. E depois, o paciente iria, então, para fazer 4 meses de quimioterapia, que poderia ser FOLFOX, ou seja, 8 ciclos de FOLFOX, ou 4 ciclos de CAPOX. Ou o paciente começava com uma quimioterapia de indução, também por 4 meses, que poderia ser FOLFOX ou CAPOX, seguido de uma radioterapia concomitante à quimio. Depois que o paciente acabava o TNT, ele era reestadiado. E ele era reestadiado com toque retal, uma retossigmoidoscopia com biópsia, se tivesse evidência de doença residual, e ressonância. Se eu tivesse evidência de doença ainda, ou seja, não tivesse resposta clínica completa, esse paciente ia para a cirurgia, que é o TME, ou seja, a excisão total do mesorreto. Se esse paciente tivesse resposta clínica completa, esse paciente ia para um watch and wait, ou seja, eu iria observar esse paciente. E como é essa observação? Então, esse paciente ele iria realizar uma retossigmoidoscopia, tá? E um toque retal a cada 4 meses. E ressonância magnética a cada 6 meses, isso nos 2 primeiros anos, depois a gente espaçaria mais a partir do 3º ano. Se esse paciente, durante essa investigação, houvesse uma evidência de recorrência, esse paciente, então, iria para a cirurgia, que é a excisão total do mesorreto. Se não, a gente continuaria seguindo o paciente. E a gente tem aqui os dados, né, após 3 anos de observação, né? E o que eu quero mostrar é que o OPRA, ele comparou, então, a investigação do TNT com os dados que a gente tinha históricos, né? O controle histórico. E qual que era o controle histórico? Era justamente o que a questão de 2019 vai trazer como resposta correta, que é fazer quimiorradioterapia, seguido de cirurgia e depois de quimioterapia adjuvante, né? Ou seja, uma quimioterapia após a cirurgia, que é diferente do princípio que a gente tem do TNT, que é puxar essa quimioterapia para antes da cirurgia, tá? E o que a gente tem de resultado, então, do endpoint primário, que era justamente a sobrevida livre de recorrência ali nos 3 anos, é de que o paciente que fez TNT teve uma sobrevida livre de recorrência em 3 anos muito semelhante à do coorte histórica, né? A da coorte histórica, que era fazer quimio-rádio, fazer cirurgia e depois fazer uma quimioterapia adjuvante. A gente viu que a sobrevida livre de progressão de 76%, né, no braço que fez o TNT versus 75% no controle histórico. E eu quero que vocês observem que foi 76% independente se esse paciente ele começou com uma quimioterapia de indução e depois fez a quimio-rádio, ou se ele fez quimio-rádio e foi para uma quimioterapia de consolidação. Quando a gente observa os gráficos aqui, em que a gente observa a sobrevida livre de recorrência local e a sobrevida livre de metástases à distância, não tem diferença. Ou seja, não tem diferença eu começar com quimio-rádio
e depois fazer químio, ou começar com químio e depois químio e rádio. Ou seja, independente de como eu faço o meu TNT, a sobrevida livre de recorrência e de metástase à distância é a mesma, tá? É a mesma. Mas como que eu escolho entre os dois esquemas? Quando eu vejo esse resultado, que é o resultado do tempo para recidiva. Veja aqui, acompanhe comigo. Aquele paciente que começou com quimioterapia e que depois foi para quimio-rádio, esse paciente ele teve mais recorrência local e esse paciente ele foi, né, para uma excisão total do mesorreto, né? Então, porém, aquele paciente que começou com quimio-radioterapia é o paciente então que e depois foi para quimioterapia de consolidação, é o paciente que vai ter menos amputação, ou seja, eu vou preservar mais o órgão. O que eu concluo do OPRA, então, é que a ordem de quimiorradiação e quimioterapia, eles não afetam a sobrevida livre de doença, nem a sobrevida livre de metástase à distância. E comparado com a coorte histórica, é muito semelhante. Então, não importa se eu começo com quimio e rádio ou se eu começo com quimio. A sobrevida livre de metástase à distância e de recorrência é igual. Mas, começar com quimio e rádio seguido de quimioterapia de consolidação está associado a uma maior taxa de preservação de órgãos. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Como que eu decoro isso, né? Na hora da prova ali, meu Deus, começa com quimio e rádio ou era com quimioterapia o OPRA, né? Vamos dizer que caia o OPRA na prova. Eu vou dar uma dica para vocês que é o quê? É melhor começar com quimio e rádio, porque enquanto o paciente está fazendo químio, eu estou tendo efeito de rádio. Então, a dica é, qual é o que eu preservo mais o órgão? É começar com quimio e rádio, ou seja, quimioterapia com capecitabina concomitante à rádio. Depois, eu faço meus 4 meses de Capox ou Folfox. Por quê? Porque enquanto eu tô fazendo químio sistêmico, eu tô tendo efeito da rádio. Vocês não vão esquecer, tá bom? Então, assim, quando eu vejo aqui o resultado da questão, né, a resposta era rádio mais químio com fluoropyrimidina isolada, seguido de cirurgia e depois quimioterapia adjuvante baseada em oxaliplatina, que foi justamente o que a gente viu ali no braço controle, a coorte histórica do OPRA. Mas qual é a resposta hoje mais elegante? Né? O que é melhor, então? Seria TNT. E qual a melhor forma de TNT, então? Seria começar com quimio-radioterapia isolada, ou seja, fazer radioterapia concomitante à capecitabina, seguido de quimioterapia, que pode ser Folfox ou Capox, seguido de reestadiamento e, se o paciente tiver uma resposta clínica completa, observação. Ausência de resposta clínica completa, daí eu vou para cirurgia, tá? E aí vocês podem me perguntar, Débora, por quanto tempo eu vou reestadiar, né? O reestadiamento, ele era feito ali com aproximadamente 8 semanas, né, no OPRA. Então, eles botam 8 mais ou menos 4, né? Poderia chegar ali até 12 semanas após o TNT pra gente reestadiar, tá? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para hoje. Então, lembrar que anatomia é muito importante e a gente lembrar do OPRA ali como um dos estudos importantes de TNT para a gente discutir a preservação de órgãos nos tumores de reto baixo.